Será que o Éden ainda existe escondido entre nós? E se o paraíso descrito nas Escrituras não for apenas uma metáfora? E se ele for real, tão real quanto o chão debaixo dos nossos pés, mas oculto, selado por forças que nossos olhos não conseguem ver? Durante séculos, estudiosos, exploradores e místicos têm tentado localizar esse jardim perdido. Alguns acreditam que ele ficou enterrado sob as areias do tempo. Outros, que ele foi transportado para outra dimensão. Mas uma coisa é certa: o Éden não desapareceu sem deixar pistas. E neste vídeo, vamos segui-las até onde elas nos levarem. Prepare-se para descobrir o segredo do Jardim do Éden que poucos realmente entenderam. Uma revelação que pode transformar completamente o modo como você enxerga a origem da humanidade. E talvez até o seu destino. No princípio de tudo, quando os céus ainda sussurravam ecos da criação e a terra estava recém-moldada pelas mãos do Criador, surgiu um lugar como nenhum outro. Um paraíso que desafiava o entendimento humano, um jardim onde o próprio Deus passeava entre as árvores ao entardecer. Era o Éden, o primeiro lar da humanidade, envolto em perfeição, paz e comunhão divina. Mas o que realmente era o Jardim do Éden? Teria sido apenas simbólico ou físico? Estaria ele perdido em alguma parte esquecida do planeta, esperando para ser redescoberto? Essa é a pergunta que há milênios assombra teólogos, arqueólogos e curiosos do mundo inteiro. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos relatos da criação, nas teorias intrigantes sobre sua localização e nos mistérios arqueológicos que desafiam a ciência. Fique até o fim, pois o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a maneira como você vê a história da humanidade. O livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, nos apresenta o Éden como uma criação direta de Deus. Um jardim plantado para o Oriente, cheio de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E no centro, duas árvores enigmáticas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Éden era mais que um jardim. Era uma espécie de templo natural, um santuário onde o céu e a terra se encontravam. Nele, Adão e Eva viviam nus e sem vergonha, em perfeita harmonia com o ambiente. Mas o que mais impressiona é a descrição da geografia do Éden. A Bíblia menciona um rio que saía do Éden e se dividia em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. É aqui que começamos a primeira pista, que pode nos levar ao verdadeiro segredo por trás do Jardim do Éden. Muitos estudiosos acreditam que, se esses rios forem reais, o Éden deve ter existido em um local físico e concreto. A menção ao Tigre e ao Eufrates, que ainda correm hoje no atual Iraque, reforça essa teoria. Algumas hipóteses colocam o Éden na Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização. Outros apontam para áreas mais ao sul, como o Golfo Pérsico, onde evidências geológicas mostram que havia terra firme ali há milhares de anos. E há ainda quem defenda que o Éden ficava na região da Armênia, próximo ao Monte Ararat, onde Noé teria atracado sua arca após o dilúvio. Mas será que estamos procurando no lugar certo? E se o Éden não fosse um lugar geográfico comum, e se fosse um portal espiritual? Um lugar onde as dimensões se cruzavam? Uma das teorias mais misteriosas sugere que o Jardim do Éden foi ocultado deliberadamente por Deus após a queda do homem. Em Gênesis 3, Deus coloca querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida. Esse detalhe nos leva a pensar que o Éden poderia ter sido selado, talvez até retirado, da dimensão visível ao homem. Nesse caso, não o encontraríamos com ferramentas arqueológicas ou satélites, mas sim por revelação espiritual. Essa visão é defendida por alguns teólogos que interpretam o Éden como uma espécie de interseção entre o mundo físico e o espiritual, um entremundos que só pode ser acessado sob certas condições espirituais. Isso explicaria por que, apesar dos séculos de exploração e avanços científicos, ninguém jamais encontrou um jardim com as características descritas nas Escrituras. Mas os mistérios não param por aí. Você sabia que existem relatos de civilizações antigas que falam de um jardim sagrado semelhante ao Éden?
Os sumérios, por exemplo, tinham uma lenda sobre Dilmun, uma terra pura e brilhante onde não existia doença nem morte. Para eles, Dilmun era um paraíso primordial, lar dos deuses e local da criação do homem. O curioso é que Dilmun também é descrito como localizado ao leste, próximo aos rios da Mesopotâmia. Já os babilônios falavam de um jardim celestial protegido por seres sobrenaturais, muito parecido com os querubins bíblicos. Há também menções em textos egípcios, indianos e até maias, todos com elementos em comum: árvores sagradas, rios de água pura, deuses criadores e locais proibidos ao homem comum. Como tantas culturas espalhadas em diferentes continentes e épocas poderiam compartilhar versões tão semelhantes de um mesmo mito? Teriam todas essas histórias se originado de um mesmo evento histórico real? A arqueologia também oferece pistas curiosas. Em escavações realizadas na região da Mesopotâmia, arqueólogos encontraram inscrições e artefatos que retratam cenas semelhantes ao Éden. Uma delas, descoberta nas ruínas da antiga cidade de Uruk, mostra uma figura central, cercada por árvores e animais, lembrando a descrição de Adão no jardim. Em outra escavação, em Eridu, considerada uma das cidades mais antigas do mundo, foram encontradas fundações de templos que remontam ao 4º milênio antes de Cristo. Esses templos, segundo estudiosos, imitavam o formato de montanhas sagradas e jardins fechados. Os paralelos com a ideia de um jardim celestial são impressionantes, mas a maior descoberta pode estar debaixo d'água. Em 2002, uma equipe de geólogos e arqueólogos anunciou uma possível cidade submersa no Golfo Pérsico, datada de mais de 7.000 anos atrás. Satélites detectaram antigos leitos de rios que hoje não existem mais. Segundo os pesquisadores, essa região pode ter abrigado uma das civilizações mais antigas da humanidade, e, segundo alguns, talvez até o próprio Éden. A hipótese é que, com o derretimento das calotas polares no fim da última era glacial, o nível do mar subiu e engoliu regiões inteiras. O que hoje é mar, um dia foi terra firme, e talvez o próprio Jardim do Éden. Essa teoria reforça a ideia de que o paraíso perdido pode estar literalmente submerso sob nossos pés. E há ainda curiosidades pouco conhecidas que merecem destaque. Por exemplo, você sabia que o nome Éden vem de uma palavra que significa delícia ou prazer? E que, segundo tradições judaicas mais antigas, o Éden era dividido em duas partes: uma superior, celestial, e outra inferior, terrena? Isso explicaria por que algumas descrições bíblicas parecem se referir a um local espiritual, enquanto outras o tratam como algo geográfico. Também há registros em textos apócrifos, como o livro de Enoque, que falam de um jardim cheio de pedras preciosas, onde os anjos ensinavam os homens. E mais, em algumas tradições islâmicas, o Éden, ou Jana, seria o local onde Adão foi criado, mas depois teria sido elevado aos céus. Essas múltiplas visões alimentam o mistério, transformando o Éden em um enigma que desafia tanto a fé quanto a razão. Hoje, o Éden vive mais na imaginação do que na geografia. Mas será que isso significa que ele nunca existiu? Ou apenas que o perdemos para sempre? A busca pelo Éden é, na verdade, uma busca por nossas origens, por aquele momento em que a humanidade vivia em harmonia, sem medo, culpa ou dor. Alguns dizem que o Éden está dentro de nós, na nossa memória espiritual, no desejo profundo de retornar a um estado de comunhão com o divino. Outros afirmam que ele será restaurado no fim dos tempos, quando um novo céu e uma nova terra forem criados. Apocalipse 22 fala novamente da árvore da vida, sugerindo que o Éden não foi destruído, mas apenas adiado. E se for verdade, então a grande pergunta que fica é: o Jardim do Éden foi apenas um símbolo? Um lugar físico escondido em algum ponto remoto do planeta? Ou será que ele existe em outra dimensão, esperando o momento certo para ser revelado? Novamente, pense bem. E se o Éden nunca tivesse desaparecido, mas sim nossa visão que se perdeu? Se você ficou até aqui, compartilha esse vídeo com alguém que também ama mistérios antigos e quer descobrir os segredos escondidos da Bíblia. E claro,
Inscreva-se no canal, ative o sininho e se prepare para os próximos episódios, onde vamos explorar mais mistérios esquecidos do mundo antigo. Até lá, será que o paraíso ainda nos observa, escondido entre as sombras da história?